Boa noite, Paulo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Malu. Boa noite, Sara. O áudio tá legal, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, gente, nós vamos dar início a mais um Boletim Live Notícias. É toda segunda-feira, né? Boa noite para quem está chegando. Boa noite, George. Boa noite para quem vai entrando aí. Vocês podem mandar um aviãozinho para a galera ir entrando na live também, pode ser também. Já vai agilizando, as pessoas vão ficarem informadas, não é isso? Boa noite, como foi que vocês passaram o fim de semana? Tudo bem com vocês? Em casa, sempre em casa, tá bom? O nosso boletim vai até às 19h20 e vocês vão ficar aqui comigo, sempre conectado, tá bom? Fica até o final da live, que vai ser bem legal. Hoje nós vamos trazer alguns assuntos de entretenimento, alguns assuntos mais leves, nada de notícia ruim. Basta, né? Tanta notícia ruim. Vamos trazer um conteúdo um pouco mais descontraído, falar sobre as eleições e vamos trazer tudo para vocês daqui a pouco. Vamos conversar com o jornalista Pablo Henrique, que vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente sobre as eleições, sobre a questão dos impactos. Eu vou já começar destacando o que é que a gente vai falar hoje. Nós vamos começar falando sobre a recomendação do Ministério Público para os municípios de Maruim e Santo Amaro das Brotas. É isso mesmo, é em relação ao comércio de fogueiras e fogos. Está proibido, né? Estão proibidos o comércio de fogueira e fogos. Também a questão da fogueira, ela não pode ser acesa de forma nenhuma. E soltar fogos, nem pensar. Tudo isso em relação à questão do coronavírus, é uma recomendação, porque as autoridades entendem, os especialistas e os médicos, que não faz bem para a saúde. Nós vamos fazer também uma retrospectiva muito bacana para quem gosta de forró, para quem gosta desse período junino, até porque hoje são 22 de junho, né? E é um período que as festas juninas estariam aí bombando, não é verdade? Em todo o estado, tanto na capital como no interior. Então a gente vai trazer um apanhado, vamos voltar no tempo, né? Lembrar os velhos forrós, a repercussão das festas, cada peculiaridade que essas festas trazem, as cidades, entendeu? Nós vamos trazer tudo isso, vamos voltar no tempo, relembrar, até porque durante esse período estaria todo mundo já animado para a festa, né? Mas como estamos vivendo um período muito atípico, não vai acontecer as festas juninas, não vão acontecer. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva bem bacana, principalmente para quem gosta de forró, que vai ficar com aquela saudade. Até porque esse ano o São João vai ser em casa. Vamos falar do crescimento das lives em casa. Eu vou trazer uma programação para vocês já irem se programando, né, para assistir em casa. Boa noite, Tamires. Boa noite, Eva. Sejam bem-vindas. Vamos falar também de previsão do tempo, até porque o tempo está muito fechado e existe uma previsão que nas próximas 24 horas, um alerta, que vai chover. Então vamos trazer essas informações também e vamos também abordar a questão dos impactos da Covid-19 nas eleições municipais. É isso mesmo. Eu quero dar uma boa noite para quem está entrando. Vou antecipar nossas informações, porque nosso tempo é curto, então vou começar destacando que o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Maruim, recomendou a proibição de fogueiras e fogos por conta do período das festas juninas. É isso mesmo, aqui em Maruim foi decretado oficialmente essa proibição, tanto foi uma recomendação do Ministério Público, mas a proibição também veio
por conta do gestor, o prefeito, fez esse decreto proibindo, acatou a recomendação do Ministério Público. Isso porque essa recomendação ela engloba tanto os espaços públicos como privados. Então, ou seja, vocês não podem acender fogueiras em frente às casas, nem em canto nenhum, nem soltar fogos, até porque no documento foi recomendada a suspensão de festas também, de shows, de concurso de quadrilhas juninas, e a recomendação se baseia no alto número de casos do coronavírus, tanto aqui em Maruim, como também no município de Santo Amaro das Brotas. A gente sabe que atualmente Maruim totaliza 106 casos, foram divulgados mais um caso, totalizando os últimos boletins, são 15 novos casos. E aí chegou a esse número de 106, com 6 mortes, né, aqui no nosso município, infelizmente. A gente precisa ter muita cautela, então é por isso que a promotoria proibiu o comércio de fogueiras. As fogueiras não vão poder ser acesas, e a questão dos fogos, isso porque podem agravar essas fogueiras, a fumaça pode agravar a saúde da população durante esse período de pandemia. E o uso de fogos compromete, as autoridades entendem que de fato compromete o sistema público de saúde, uma vez que o número de queimados durante esse período é enorme. A gente sabe que os leitos dos hospitais estão passando por um momento muito complicado e a gente precisa destinar especialmente para as vítimas, ou melhor, para as pessoas que estão contaminadas com o coronavírus. Boa noite, Tenso. Boa noite, Alexandre. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Fernando Pepeta. Seja muito bem-vindo. Então, fica proibida fogueiras, uso de fogos durante esse período. Todo mundo vai atender essa recomendação. A gente pede a colaboração enquanto imprensa, enquanto cidadã também, das pessoas em relação a isso. Outra alternativa, se não tiver, fica em casa, faz uma outra programação com a família, todos bem protegidos, com uso de máscara, sem aglomeração. Esse ano não vai ter fogueira, mas a gente sabe que realmente é para uma causa muito boa, que é em relação à prevenção da nossa saúde. E a gente também vai destacar que durante esse período, né? Durante esse período junino, a gente lembra e faz essa retrospectiva aqui no interior e na capital já estariam acontecendo, né? As festas em comemoração ao São João, ao São Pedro. E assim, vai ser uma retrospectiva que nós vamos fazer aqui agora, porque assim, com shows pirotécnicos, era o barco de fogo de distância, a guerra de espadas. Em Areia Branca a gente tem o São João, que é o mais tradicional, com diversos artistas nacionais e locais. Capela a gente tem a tradicional Festa do Mastro, que reúne multidões, né, no São Pedro. Boa noite, Kelly. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, a gente vai trazer, estamos falando dessa tradição que foi, esse ano, infelizmente, não vai poder acontecer por conta da pandemia do novo coronavírus, e a gente entende isso e compreende muito bem que justamente são medidas para poder preservar a nossa saúde e a saúde do próximo. Então, a gente vai trazer esse apanhado, aliás, está trazendo esse apanhado em relação às festas. Aí, para quem gosta de forró, que está aí do outro lado vendo o Boletim Live Notícias, vai sentir saudade, né, do São João de Estância, de Areia Branca, de Canidé de São Francisco. A gente também lembra da capital, né, que nessa época, hoje são 22, as festas iniciam no início de junho, né, e vai até o final de junho. E assim, na capital, o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, dá mais ênfase à cultura local, com a apresentação de grupos de danças, samba de coco, trio pé de serra, quadrilhas juninas, grupos de pífano. Tem aquela questão da cidade cenográfica, onde chama a atenção dos familiares, você vai com sua família, os turistas e tal. O forró caju realmente, não podemos deixar de falar no forró caju, né, que reúne multidões, mais de 100 mil pessoas a cada noite, e a gente sabe que não vai poder acontecer, não está acontecendo, porque esse período Sergipe estava tomado de gente, de turistas, todo mundo ajeitando a sua bota, botando sua roupa de xadrez para ir dançar o São João. É verdade, Renato, Sergipe é o país do forró. Então, eu achei interessante a gente trazer isso hoje para discutir, né?
fazer um apanhado, é meio que uma nostalgia desse tempo, desse momento. Boa noite. Então, a gente também tem a questão do forró do trio Pé de Serra, no forró caju, no Arraiá do Povo, com a mistura também do forró caju, que traz o forró eletrônico. E toda aquela questão, as pessoas a caráter, esse ano, infelizmente, já estaria acontecendo, né, por essa época agora, mas, infelizmente, não vai poder, né, tá com essas aglomerações. Eu trouxe também a questão de Canidé de São Francisco, onde reúne também o melhor da cultura com os arraiás do sertão, com a questão daquela estrutura do forródromo também. Este ano não vai estar acontecendo, infelizmente. E em Maruim, eu trouxe também a questão da Rua São João, é verdade. Na Rua São João, né, aqui em Maruim, é lotada das pessoas que moram aqui na cidade, até dos municípios vizinhos. É uma festa que reúne artistas locais, os ambulantes tiram esse momento para poder tá ganhando um dinheirinho extra, né? Ó, e Paulo tá colaborando aqui. É arraial no estado inteiro, verdade, Paulo. Pablo acabou de entrar. Daqui a pouco eu te chamo, o nosso jornalista que vai falar aqui um pouco mais sobre a questão dos impactos da Covid-19, acabou de entrar. Daqui a pouco eu convido ele para participar com a gente do Live Notícias. A questão das comidas típicas, né, Paulo, também é muito apreciada, digamos assim, nesse momento. A canjica, o milho, o pé de moleque. Gente, é muita coisa gostosa, né, que só o nordestino sabe e entende. Nós vamos trazer, eu tô trazendo aqui para vocês também a questão da festa de Rosário do Catete também, que nesse momento já teria acontecido, que geralmente acontece no início do mês de junho. O ano passado aconteceu nos dias 8, se eu não me engano, 8 e 9, foi isso mesmo, nos dias 8 e 9 de junho. Só que este ano foi feita também a festa, mas de forma virtual, claro, com uma live do Catete entre os dias 12 e 19, que aconteceu essa live, e vai acontecer agora dia 29. Então, acredito que foi por uma forma de não deixar que essa tradição morresse, ou não deixar que passasse em branco, ou até mesmo para poder ajudar também os artistas locais, onde foi disponibilizado o QR Code no WhatsApp para questões das doações, enfim. Então a gente sabe que durante esse período existiam essas festas, esses eventos nas grandes cidades, em Rosário, aqui em Maruim, em Estância, em Areia Branca, em Canidé, em Capela, e que esse ano, infelizmente, não vai poder acontecer. Estaria já acontecendo, na verdade. Então, eu trouxe esse apanhado aqui para a gente relembrar um pouco, né? E ficar na saudade, principalmente aqueles que gostam de curtir um forró. Quem vocês não gostam de um forró, hein? Então, eu preparei uma enquete aqui para vocês, para querer saber de vocês, caso não estivéssemos vivendo essa questão da pandemia, quais festejos juninos que eu acabei de citar vocês iriam estar se programando, né? Se programando, anotando na agenda, ou já estariam curtindo durante esse período junino? Quais seriam as cidades que vocês gostam mais de curtir? O São João, o São Pedro? E aí, o que é que vocês me dizem? Uma boa noite para Patrícia, a Wagner, meu namorado acabou de entrar também, dando todo o apoio. A Nathalie, muito obrigada também. Seja muito bem-vinda. Eu trouxe também a questão das lives, né? Olha, Patrícia está colaborando. A nossa grande festa do Catete já tinha acabado nessa época. Realmente, Patrícia, houve uma época que não aconteceu, né? E o ano passado houve essa retomada, as pessoas tinham uma expectativa de que esse ano poderia acontecer até de forma bem melhor, né? Mas que acabou não acontecendo.
Então, a gente fica na saudade, né? Para quem gosta de forró aí. Renato tá falando do forró caju. Ó, Renato gosta do forró caju. Realmente, Renato, o forró caju reúne multidões, né? Mais de 100 mil pessoas a cada noite. Tem a questão do forró tradicional, o forró eletrônico também. Então, é uma festa muito boa. Forró bom demais. Aqui em Divina Pastora também temos São João e São Pedro, Elis. Olha, o PP tá colaborando. Divina Pastora também tem um São Pedro e o São João. Vamos ficar só na saudade. Estaria na Rua São João em Maruim, o Paulo está dizendo. Que legal, né? Então, em relação a isso, como eu estou trazendo essas festas, né, fazendo uma retrospectiva de que estaria acontecendo, eu vou também trazer a questão das lives que tomaram o lugar, digamos assim, de forma virtual, porque a gente sabe que não pode sair de casa. Então eu trouxe uma programação para vocês, para passar, para que vocês já possam estar se programando em casa, para curtir, já pode ir anotando aí qual o seu artista preferido, ou qual a banda você mais gosta, ou a atração que vai estar se apresentando durante esse período do mês de junho. Já adianto que amanhã terá live e festival com o São João em casa, com a banda Calcinha Preta, às 6 horas da tarde, com a transmissão no YouTube oficial da banda Calcinha Preta. Então, para quem vai ficar em casa, acredito que todos devem ficar em casa, você já tem aí uma programação que será a banda Calcinha Preta, que irá se apresentar amanhã a partir das 6 horas da tarde. Então, é importante a gente ficar em casa durante esse período, porque a gente sabe que não pode. Eu trouxe também aqui outra programação bem bacana, para vocês darem uma anotada aí, caso queiram. Dia 22, no caso hoje, está acontecendo a live de Mariana e Mariano, a partir das 20 horas. Dia 25, Nayara Azevedo e mais Gabriel Gama com a participação, a partir das 20 horas. Dia 26 tem Léo Magalhães, a partir das 20 horas também. Dia 27 tem Rubi e Thiago, a partir das 4 horas da tarde. Dia 27 também tem Barões da Pisadinha, a partir das 8 horas da noite, né, às 20 horas. E dia 28 tem Mano Walter, que vai definir ainda o horário da sua live. Então, a gente tem uma programação que pode estar acompanhando das lives para poder estar em casa, seguro, prevenido e prevenindo a nossa saúde, né? Então, para vocês que todos vão ficar em casa, acredito, tem que ficar em casa, viu? Tem essas recomendações das autoridades em saúde, não pode aglomeração. A gente sabe que não pode acender fogueiras, principalmente aqui em Maruim, Santo Amaro das Brotas, onde o Ministério Público fez essa recomendação. E para vocês, acabei de passar essa programação das lives. Acredito que outros artistas também vão estar trazendo, atualizando a sua agenda daqui para o final do mês, ou até mesmo vão estar aderindo também aí à questão das lives em casa. Vamos falar agora sobre questões eleitorais. É que o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma consulta pública para ouvir a população a respeito dos impactos da Covid-19 nas eleições municipais. O cidadão ele deve preencher um formulário no site do tribunal até o dia 30, isso mesmo, até o dia 30, entidades, partidos políticos podem também estar participando dessa consulta, sugerindo. O que é que o TSE quer? Eles querem, na verdade, ouvir a população, o cidadão, com opiniões, sugestões, críticas a respeito das questões que envolvem o processo eleitoral, porque a gente sabe que tá a questão desse impasse. Tem eleições, não tem, adia as eleições, permanece a mesma data e a gente sabe que ainda não está nada definido. Os parlamentares ainda estão em discussão. A gente também vai trazer esse questionamento sobre todas essas questões hoje. Daqui a pouco eu vou convidar o colega jornalista, Pablo Henrique, ele que é jornalista e tem experiência na área política, que vai falar também um pouco, trazer esse bate-papo para a gente sobre essas questões. Então, é importante que a população participe, a nossa contribuição é muito válida, uma vez que uma consulta pública dá a liberdade da gente sugerir, criticar, elogiar. Então, o TSE, ele quer ouvir, saber como melhor prosseguir em relação ao pleito eleitoral. Eles trouxeram também as questões que vocês podem estarem abordando.
como questões de convocação de mesários, propaganda eleitoral, locais de votação, convenções partidárias e outros assuntos. Então, vale participar, a gente tem que participar, já que a gente está tendo essa oportunidade para debater sobre isso. Eu acho muito válido e muito importante. Eu entrei até aqui no site do TSE para conferir mais dados sobre essas informações e o TSE deixa claro que essa consulta pública é justamente para ampliar o diálogo com as entidades da sociedade civil, para obter realmente informações, sugestões, medidas necessárias para que seja feita essa realização das eleições municipais. Então é muito importante que a gente participe, né? Os formulários, é só entrar no site do TSE, vai ter uma parte lá de preencher o formulário, a gente pode sugerir, pode criticar, elogiar, fazer todas essas informações, trazer, na verdade, para que o TSE possa estar tomando as melhores medidas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Isabel, também. Seja muito bem-vindo. Então, é muito importante que a gente participe, busque esses meios para que possa estar colaborando com o TSE em relação a essas questões das eleições municipais deste ano. Então, é importante a gente participar, só voltando, a gente tem até o dia 30 para poder estar colaborando com essas questões a respeito da consulta pública que o TSE abriu justamente para que a gente possa estar dando a nossa sugestão, a nossa opinião e trazendo até elogios possíveis, acredito, tirando até as dúvidas também em relação às eleições. A gente sabe que tem muitas dúvidas, está havendo muitas dúvidas por conta desse período, né? E aí é muito importante essa consulta pública também. Então, vale lembrar, qualquer dúvida, entre no site do TSE, se informe mais. O formulário você pode preencher até o dia 30. Vamos colaborar, vamos lá dar nossa contribuição enquanto cidadão, enquanto eleitor, até porque não é todo dia, né, que nós encontramos essa chance de estar participando de decisões de um órgão tão importante que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então é muito bacana, foi muito bacana essa iniciativa para que a gente possa estar colaborando, dando sugestões em relação à convocação de mesários, locais de provas, questões de convenções partidárias, tudo isso, questões de o que você pode utilizar durante essa campanha, o que não pode, tá tirando todas essas dúvidas. Então é muito bom que a gente participe, porque não é todos os dias que a gente tem essa oportunidade, né? É a democracia, então vamos fazer valer a nossa democracia e o poder que a gente tem de estar dando a nossa opinião e estar contribuindo para que as eleições aconteçam da melhor forma possível ou não aconteçam. Vai depender do que as autoridades e os parlamentares vão decidir. Por falar nisso, eu vou convidar o nosso colega agora, Pablo Henrique, para falar com a gente, porque as eleições estão um problema, né? Os parlamentares dizem que vai acontecer em outubro, outros dizem que não, e aí eu estava até dando uma olhada em relação a isso. Inclusive, amanhã, a PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, que é em relação a essa questão da alteração, precisa fazer uma proposta de emenda à Constituição para que possa alterar na Constituição o dia, né, o dia e o mês, o horário, tudo certinho das eleições. Não é só chegar assim e dizer, vamos alterar e pronto, não é só assim. Nós temos que seguir a Constituição e foi feito um projeto de lei com uma proposta de emenda a essa Constituição e que está em discussão, os parlamentares não estão entrando em um consenso. Inclusive, é bom deixar claro também para vocês que amanhã está marcada uma nova discussão no Senado. Isso mesmo, os senadores vão discutir a respeito desse adiamento das eleições municipais, até porque não tem nada definido. Ainda não tem nada definido. Uns dizem que acham melhor em novembro, outros dizem que acham melhor em dezembro, outros dizem que acham melhor permanecer em outubro. Enfim, então, para que a gente possa ampliar mais sobre essas questões e outras questões que baseiam-se nos efeitos da Covid-19, eu vou convidar o meu colega jornalista, Pablo Henrique, ele que vai falar sobre esse assunto e outras questões acerca do tema. É ele que tem experiência na área de jornalismo também, então vai estar trazendo essa contribuição para a gente aqui. Então eu vou convidar que possa estar colaborando com a gente, batendo um papo legal, tirando nossas dúvidas sobre isso.
Até porque a gente sabe que é muito importante, né? Boa noite, Olá, boa Liz. Tudo noite. bem com você? Tudo bem, Liz? Está conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo ouvir agora. Pronto. Primeira, tá certinho, né? Aí a conexão do áudio? Tá tudo certinho. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pelo projeto, uma iniciativa muito bacana. Eu e o Daniel, a gente sempre comenta. Daniel, ele participa muito, né, do Live Notícias e, na verdade, vai se tornar uma referência, né? Porque se a gente parar para analisar as redes sociais, a internet, ela não para de ganhar força. Então, quando você cria um projeto como esse e uma iniciativa tão bacana de trazer a informação para a palma da mão daquelas pessoas que te acompanham, é uma iniciativa que a gente precisa enaltecer, né? Que a gente precisa parabenizar, porque você está contribuindo com o seu papel enquanto jornalista, né? Que nós, quando a gente está na academia, a gente assume um compromisso de manter a sociedade muito bem informada, a gente assume o compromisso de carregar a democracia nas nossas costas e eu tenho certeza que o seu projeto está contribuindo com tudo isso. Na verdade, eu gostaria inicialmente de falar aqui. Antes mesmo, eu não sou bem especialista em política, eu estou aqui num bate-papo, né? Nós, enquanto amigos, colegas jornalistas, estou dando a minha opinião enquanto um cidadão. Um cidadão é uma pessoa que tem o direito, né, de dar a sua opinião sobre determinados temas relevantes à sociedade, uma pessoa que deve participar, né, das discussões principalmente políticas. Então, estou à disposição do Live Notícias a partir de agora. Então, muito obrigada pelas palavras e por aceitar o convite, Pablo. Seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta, enquanto cidadão, é se você acha que existe a possibilidade de haver o adiamento das eleições, se você é a favor do adiamento ou não das eleições municipais deste ano. Na verdade, eu venho lendo muito, né? Há muitas discussões, as discussões, na verdade, são bastante divergentes sobre essa questão, né? Alguns políticos são favoráveis ao adiamento das eleições, outros não. Alguns querem para novembro, outros querem para dezembro, outros querem permanecer em outubro. Mas também tem aqueles políticos que querem fazer com que a eleição seja unificada, as eleições sejam unificadas. Então são diversas opiniões, né? Várias pessoas, vários políticos aí com pensamentos diferentes. E na minha opinião, eu voto, se fosse para votar, Elis, a favor, né? Que as eleições elas fossem adiadas, né, para um período um pouco posteriormente. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma pandemia. Os próprios especialistas são a favor do adiamento. O porquê disso? O porquê? A gente sabe que para a construção da política, das eleições, é, é, esse processo de construção ele é bem complexo, né? É um processo que envolve tempo, que envolve participação, né? Não apenas dos políticos mas também dos cidadãos em geral, né? E a gente sabe que o processo em si, eleitoral, aquele que a gente vai nas urnas escolher os políticos que a gente acha, que a gente avalia como os melhores, né, para estarem na Câmara ou então à frente das prefeituras, é um processo que, de certa forma, causa uma aglomeração. Então, como assim? Se os cientistas, as pessoas, os especialistas em saúde pública, se eles estão dizendo que este é um momento de isolamento social, que é um momento em que nós não devemos aglomerar, né, causar aglomerações, que é um momento que a gente deve permanecer em suas casas para que a gente possa acabar com esse mal, né, que é o novo coronavírus, porque a gente tem que promover uma eleição
em outubro? A gente quer o fim da pandemia ou a gente quer um novo pico É verdade, é aqui no complicado, país? né? Então, assim, a gente sabe, não tem como fazer uma comparação com outros países, porque isso está relacionado também à cultura. O povo brasileiro como na internet mesmo diz, né, costumam dizer nos memes, são pessoas que precisam ser estudadas. Então, assim, é complexo, entendeu? Eu julgo, né, eu, na minha opinião, enquanto cidadão, a pessoa que participa e que gosta de participar da política, que gosta de ler, que gosta de acompanhar, eu julgo como algo que realmente deve ser pensado, que é algo que deve ser adiado, na minha humilde opinião. Pablo, em relação, como é que você avalia o atual cenário político para as eleições em todo o país, em relação ao comportamento das pessoas nesse momento? Como é que você avalia todas essas questões? Pronto, eu vou fazer uma avaliação pessoal também em relação às pessoas e em relação aos próprios políticos, né? Começando na minha visão, afirmando que o momento de pandemia não é um momento de palanque, não é um momento de propaganda eleitoral, na minha concepção. É um momento em que os políticos eles devem estar engajados em um processo de construção, de enfrentamento, né, ao coronavírus. É um período que os políticos devem estar atentos aos problemas sociais que são causados devido ao coronavírus e devem estar unidos, né, para fazer com que essa luta ela seja fortalecida. Se você tem um político, né, que se aproveita de um momento como esse para enaltecer a sua imagem, para fazer propaganda, né, eleitoral antes do tempo, eu, na minha avaliação, acho que está aí um dos maiores erros dos políticos no momento. É você se aproveitar de um momento de pandemia para fazer propaganda eleitoral. Se a gente para analisar, eu, você, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, o que a gente mais quer é ficar em nossas casas, isolados, né? Neste momento, mas a gente também queria estar com nossos amigos, com nossas mães, né? Com nossos pais, com os nossos colegas, mas é o momento que faz com que estejamos dentro de casa. Estamos estressados, a gente não tem, como eu posso feliz. Me ligou aqui e não consegui, tive que interromper. Deixa eu convidar novamente o colega, porque ele teve um probleminha. Nós vamos convidar novamente o colega, tivemos um probleminha. Quero dar boa noite a Aristóteles, Renato Poderoso aí compartilhando, como é a hashtag, compartilhe a hashtag Live Notícias. É isso aí, Renato. Vá mandando um aviãozinho aí para a galera participar do nosso bate-papo, porque o nosso bate-papo é muito importante e muito atual em relação às eleições municipais. Todos nós precisamos estar antenados, estar informados, estar esclarecidos e até mesmo por dentro, né, de todas essas situações que, de uma certa forma, nós estamos todos dentro de um sistema, de um contexto, até porque somos cidadãos eleitores, não é verdade? Então, vamos estar mandando um aviãozinho aí para a galera, para que a gente possa estar colaborando também com as discussões nesse momento. Estou tentando aqui fazer uma rechamada para o colega Pablo Henrique, que teve algum probleminha na sua conexão. Feliz, voltando aqui, Olha, peço desculpa, né? Alguém me ligou aqui, não sei quem, e foi, eu tentei recusar, mas infelizmente acabou caindo. Então, voltando ao assunto, na minha avaliação, esse é um momento de estresse social. Eu não acho que seja inteligente um político se aproveitar de um momento como esse para promover a sua imagem, na minha concepção. Eu acho que é um momento que o político tem
para estudar, né? Para avaliar as consequências que serão, né, geradas pela pandemia, que na verdade a pandemia já gerou diversos problemas e vai continuar gerando muitos outros. Então esse é o momento de estudar, é o momento de fortalecer a sua campanha. E se você quer afetar aquele político que é da oposição, espere mais um pouco. Espera chegar o momento correto, né? Então eu acho que o político que está antecipando as eleições, o período de propaganda eleitoral, eu acho que ele não se importa com as vidas, não se importa com a saúde pública, né? Não se importa com todo o sofrimento que o novo coronavírus está causando pelo mundo, no mundo todo. Verdade. E muitas vezes tem aquele político que, por ser a primeira vez que está colocando seu nome à disposição, talvez não está por dentro das regras, talvez por falta de conhecimento ou por falta de interesse, também tem essas questões também, Pablo. Do que pode, do que não pode estar postando, não está postando nas redes sociais, do que é uma campanha eleitoral antecipada, do que não é, os prazos. Essas questões também precisam ser esclarecidas e muitos deles, às vezes, não têm esclarecimento, também não tem uma assessoria, muitos, às vezes, não têm uma assessoria para que possa estar orientando e acaba, às vezes, pecando nesse sentido, talvez até sem a intenção. Não estou dizendo que são todos. Certo, mas vamos pensar um pouco. Se você, enquanto uma pessoa, uma eleitora, você percebe que tem um candidato que está se antecipando, um candidato que não está muito bem atualizado com as mudanças, né? Com a mini reforma que aconteceu, um candidato que não está engajado com a eleição. Eu, na minha concepção, enquanto eleitor, jamais votaria numa pessoa como essa. Que, né, colocou o seu nome à disposição e não teve sequer o cuidado de estudar um pouco sobre a reforma, sobre como se comportar nas redes sociais, como se comportar diante de um cenário como esse. Entende, Liz? Porque, na verdade, para você ser político, não é só você sentar ali na cadeirinha, não é só você pegar a caneta, não. Você tem que estar envolvido nas discussões sociais, né, nos movimentos, realmente estudar os problemas, né, da sua cidade, do seu município, do seu país, do seu estado, e buscar estudar alternativas, né? Buscar estudar alternativas. Tem um político que não está tendo esse cuidado de ler pelo menos uma mudança que aconteceu, me desculpe dizer, mas esse político ele não é digno de voto. Outra questão, Pablo, que eu trouxe para a gente discutir hoje é em relação se você acha que as eleições vão nas redes sociais. Não, desculpa, vou refazer a pergunta. Se você acha que as redes sociais vai ser um meio, uma mídia decisiva para o engajamento dessas pessoas, para o sucesso, para a vitória desses pré-candidatos, e como é que você avalia a questão do marketing digital durante esse período? Pronto. Na verdade, essa é uma discussão, Elis, que nós, enquanto jornalistas, até na sala de aula, a gente leu muito sobre isso, sobre as possíveis mudanças, né, na democracia, da fragilidade da democracia, sobre as possíveis mudanças do comportamento social nas redes sociais, né? E se você parar para analisar, o que os teóricos afirmavam é exatamente o que está acontecendo nos dias atuais. Em relação à força das redes sociais, a gente não pode negar de jeito nenhum que as redes sociais hoje elas fazem a diferença. A diferença em meio ao processo eleitoral. Um exemplo disso foi a vitória do nosso presidente, Jair Bolsonaro.
né? Que na verdade não foi algo que ele começou a fazer em 2018. Na verdade, era uma campanha que já vinha, né, sendo construída há Acontecendo. muito tempo, mas que com as redes sociais, com a força das redes sociais, ela cresceu absurdamente. Não só com as redes sociais, a gente sabe que também tiveram outras situações, muitas delas, inclusive, afirmam pessoas que foram indevidas, com a exemplo do uso das fake news, que na verdade isso ainda vai ser julgado, né? Eu não posso afirmar porque ainda vai ser julgado. Mas a gente sabe que as redes sociais hoje, ela levanta uma pessoa, mas ela também pode derrubar. Então, por isso que eu digo, as redes sociais vão ser muito importantes, o marketing digital será muito importante nesse processo eleitoral, mas é importante que os políticos e seus assessores saibam utilizá-las de uma forma assertiva, inteligente, criativa, né? Rede social não é você pegar eu tenho uma foto que fiz ali, entregando a cesta básica e publicar. Estive no povoado tal, entregando cestas básicas às famílias. Não é isso. Você tem que usar de uma forma inteligente. Entende, Liz? Então, eu continuo Entende? acreditando que as redes sociais, sim, elas terão um efeito muito importante nas eleições municipais, seja no processo eleitoral, né, para o prefeito ou para o vereador, né, continuo achando que sim, que quem souber utilizar de uma forma inteligente, criativa, terá grandes chances de sentar em uma das cadeiras que estão à disposição. Até por, Até porque a gente sabe que a questão de comícios, bate-papo, o pouco importa, não vai acontecer, né? Não vão acontecer. Então, tudo será pelas redes sociais, de uma Se a gente certa parar para forma. analisar, Elis, até com a reforma, a mini reforma, né, eleitoral, na verdade, o tempo de propaganda eleitoral foi reduzido, né? Comícios que antigamente os políticos poderiam pagar eventos musicais, isso não existe mais. Então, o que foi que aconteceu? Os políticos tiveram que se apropriar das redes sociais de maneiras inteligentes para chegar até as pessoas. Para Verdade. chegar Os até as colegas pessoas. aqui, desculpa, Pablo, os colegas aqui estão colaborando. Ó, Lucas, Oliver Assessoria, Lucas. Inclusive, teve um deputado que ganhou a eleição porque ele trabalhou o Tinder enquanto ferramenta principal em sua campanha. Olha que legal. Tá vendo, Muito Lucas? bacana, né? Claro, com certeza. Muita inteligência, né? Muita Tem, inteligência. tem também um comentário aqui do nosso colega também jornalista, Renato. Desde 2014, Bolsonaro estava reunindo seus eleitores e fazendo muito marketing político, realmente. Sim, com Verdade. certeza. Que é aquele que Há eu anos, acabei né? falando, né? Que há muito tempo, na verdade, que ele vem trabalhando a campanha dele e soube utilizar as redes sociais, né, de uma forma inteligente, seguindo aquilo que ele acha como ético, como legal, né? Verdade. Olha, a Patrícia também está colaborando. Isso mesmo. Esse ano as redes sociais né, serão muito importantes para as próximas eleições, como também será uma arma política. Verdade. Todos Com devem ter certeza. muito cuidado. É isso mesmo, porque tudo é uma prova. Nas redes sociais é uma prova. Você vai publicar algo que não deve publicar, tira lá, alguém vai lá, o adversário, tira o print da publicação e aí, pronto, já era. Foi Para a aquilo pessoa que que está eu aí. disse no início, né, Liz? As redes sociais, ela pode, sim, fazer com que o político ele vá lá para cima, mas também pode derrubar. Então, os políticos, Verdade. os assessores, eles devem tomar muito cuidado quando, né, forem utilizar essas ferramentas que são tão importantes nos dias atuais. E aí eu puxo, um ganchinho para a nossa área, né? Então é por isso que é importante um assessor nesse período para que possa estar orientando, né?
os políticos, os pré-candidatos, nesse momento, como utilizar o que deve, o que não deve, ou até mesmo o assessor está ali postando, divulgando, para que não possa ter uma ratada e aí acabar com a vida do cara, com a campanha do cara assim de uma hora para outra. Exatamente, a gente sabe que não é, nem sempre é uma tarefa fácil. Né? Assessorar um político nem sempre é uma tarefa fácil, às vezes você tenta mostrar o que, através dos seus estudos, da sua experiência com as redes sociais, deveria ser o certo para determinada situação, mas nem sempre o político vai concordar. Mas se você aos poucos for trabalhando isso, esse processo de conscientização, com certeza lá na frente. Desculpa, tá falhando aqui, alguém está me ligando novamente. Com certeza lá na frente, certo? O político vai entender a importância do assessor de comunicação, né? A importância das redes sociais, a importância de ouvir os conselhos daquele que está ali para aconselhar mesmo, para assessorar, para dizer o que, né, pela sua experiência, sua prática, é o mais interessante, né, naquele momento. Outra pergunta, Pablo, você enquanto cidadão, como é que deveria acontecer essas eleições? Como é que você acha que deveria acontecer? Porque uma vez que a curva tem aumentado cada dia mais, as autoridades insistem que as eleições aconteçam, que tenha um adiamento, mas que possa acontecer ainda este ano. De que forma? Questões logísticas, como seria? Meio complicado, né? Até a gente tá falando sobre isso, porque É uma situação bem complexa, né? Mas na minha visão, na minha humilde opinião, Elise, eu acho que a gente tem que ouvir o que os especialistas em saúde, né, têm a dizer sobre isso, né? Como deveriam ser as próximas eleições, né? A gente sabe que depois do coronavírus haverá uma nova maneira de se comportar. E isso a gente tem certeza que vai ser isso. As pessoas vão ter mais cuidado, né? Eu acredito, né, que as pessoas vão ter um cuidado ainda maior em relação à higiene pessoal, né? Ao processo de... Rapidinho, tem alguém falando aqui, Paulo, bote no modo avião o celular e ligue o Wi-Fi. Na verdade, está no modo avião. É porque, como está no Wi-Fi, as pessoas não estão conseguindo ligar para mim, né? Estão ligando via WhatsApp, por isso que, infelizmente, está atrapalhando, certo? Mas, então, Elis, na minha opinião, é isso. A gente deve realmente ouvir os especialistas. Eu acho que deve... quem organiza, né, o Tribunal Superior Eleitoral deve avaliar as questões logísticas, né? Questões de distanciamento, do uso de máscara, do uso de álcool em gel, tudo isso, na minha opinião, deve permanecer. Se as eleições se elas forem realizadas em outubro, em novembro, dezembro, né, eu acredito que todo esse processo, né, deve continuar. É a minha avaliação. verdade. Já está se aproximando do nosso horário, mas vou dar uma lida aqui no pessoal que está colaborando. Oliver Assessoria, o político tem que compreender que o trabalho nas redes sociais tem que ser constante e procurar estrategistas para as orientações, verdade. Verdade, Lucas, Inácio também concordo. colabora. Os políticos devem contratar assessores graduados na área de comunicação, isso Super mesmo. apoio. E Lucas está colaborando aqui. Eu não acredito que o pós-pandemia as pessoas mudem. São visões diferentes, né? Mas eu acho que pode existir essa mudança. Olha, nosso horário já está se aproximando, já são Oh, 7h20, passou que muito pena. rápido. Muito É uma mesmo. pena. Dá vontade de continuar, né? É Mas verdade. nosso horário chegou, a gente precisa manter todo esse ritual. Mas, Pablo, quero agradecer pela sua participação, Eu que pela agradeço sua pelo convite. colaboração. Foi muito proveitoso, acredito que conseguiu tirar muitas dúvidas e orientar também a sociedade, até os seguidores do Live Notícias, até porque somos cidadãos e eleitores também, então precisamos ficar atentos.
Obrigada pela sua participação. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação, me colocar, né, à disposição para outros momentos. Foi muito bom, né, esse momento de diálogo. Na verdade, a gente precisa de momentos como esses, né, Liz? Principalmente agora, nesse período de pandemia. Agradecer a participação das pessoas que estão acompanhando aqui. A gente tem os colegas Lucas Oliver, que é jornalista também, é jornalista, né? Reforçar o quanto o jornalista ele é importante nesse processo, né, de defesa da democracia, né, no momento de eleição. Então, a profissão de jornalista é essencial, não é só no auxílio aos políticos, não. É realmente para fazer com que o cidadão enxergue onde está o erro, entendeu? Então, a nossa profissão ela é muito importante, certo? Então, gostaria de agradecer imensamente, me colocar mais uma vez à disposição e saiba que quando precisar, é só ligar. Você tem o meu número, tem o número de Daniel, tem o número... a todas as minhas redes sociais. Fique à vontade, viu? Beijo Tá, grande, Liz. tá bem. Beijo, tchau. O Live Notícias vai ficando por aqui. Até segunda, minha gente. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.